Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais, exatamente, a 1xBet que dá a você a condição de ganhar dinheiro apostando e se divertindo. Você tem a palavra Ave Mais para você dobrar a sua primeira aposta. Aqui no primeiro comentário tem um link, você vai lá, faz o seu cadastro e usa essa palavra para dobrar o seu primeiro dinheiro. Tem 50 reais, vai para 100, tem 100, vai para 200 e você consegue ganhar um dinheiro legal se divertindo. A 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa muito séria que patrocina grandes clubes, grandes campeonatos pelo mundo e merece o seu crédito, né? Que você possa apostar com a 1xBet, que a 1xBet ela é muito parceira. Eu quero dar um recado, deixa eu pegar aqui, da GoCase. A GoCase tem as capinhas mais personalizadas e mais legais do mercado para qualquer tipo de celular. Primeiro, porque é um produto oficial do Vasco, é um produto licenciado. Você compra, dependendo do seu aparelho, Motorola, Samsung, iPhone, você tem o produto exatamente para o seu celular. E aí, em cima disso, você tem uma possibilidade grande usando, na descrição aqui do vídeo, tem um link, um caminho para que você escolha, você pode personalizar, você pode botar o seu nome, sua camisa. Eu sei que eu vou ganhar uma nova aí que eu acho que tem a ver com Alex Teixeira. De repente a gente vai fazer uma bagunça aí com vocês. Então a GoCase ela dá essa possibilidade. E também aqui você, além de ir direto na página do site da GoCase com a página do Vasco, você tem 5% de desconto usando o cupom que a gente disponibiliza, GOLVascaínos. E se você comprar 4, 2 são gratuitas. A GoCase que faz produtos maravilhosos e é parceira aqui do canal Ave Mais. E chegou o dia. Bom, pelo menos até essa hora, nada de surpresas quanto à possibilidade de ocorrer a AGE, que vai definir o futuro do futebol do Vasco. Eu entendo tudo o que está acontecendo, absolutamente tudo o que está acontecendo, de quem é muito a favor, de quem é muito contra. Os argumentos são até plausíveis se você se botar na posição de ambos. De quem é a favor porque não aguenta mais, não vê perspectiva de que nesse atual modelo ou com esses atuais políticos ou políticos do passado, o Vasco consiga chegar a um bom caminho, que a nau volte a navegar em mares calmos, tranquilos. Para muitos, a situação de hoje ela é alimentada, ela é fortalecida exatamente por conta da incompetência desses que durante anos estiveram no Vasco. Além disso, a perspectiva de ter dinheiro, porque não é somente de onde vem o dinheiro, é o fato de você ter dinheiro, de você competir. O torcedor do Vasco, eu já brinquei, fiz aqui uma analogia, parece aquela criança que não tem condição e fica na porta da padaria vendo o frango girar. E aí chega alguém da sua mesma idade, numa condição melhor, e compra o frango, e leva o frango. E esse menino vascaíno só pega, se alguém der, uma coxa, no máximo talvez um pedaço do peito, mas normalmente é asa, pé, nada mais do que isso. Então, ninguém aguenta mais essa dureza, essa pobreza, essa dificuldade imensa de poder gerir o clube. É todo dia salário que atrasa, é todo dia ação na justiça, é todo dia vendo os adversários se reforçando, contratando, é todo dia trazendo jogador que não é conhecido, é todo dia problema de estrutura, enfim. E culminando com isso, 5 rebaixamentos. Então, para quem é a favor, é o limite. Ah, mas o dinheiro vem de uma origem que ninguém sabe qual é. O que é a 777? Para o torcedor que é a favor, para o sócio que vai hoje, os mais de 6.300 votar, a situação é tão desesperadora que não há como você dissociar a oferta da origem. Não tem como, você não consegue. Porque é aquela história de eu estou morrendo de fome. Eu preciso comer, eu preciso viver. Mais do que viver, o Vasco precisa sobreviver.
É uma situação triste? É. Nós chegamos a essa situação. Não ache que para quem é a favor também seja tão fácil, porque bate o medo, bate a insegurança, bate o desespero de e se não der certo? E aí, como é que faz? Quem é contra os argumentos que eu consigo até de alguma maneira entender, mas principalmente a questão do desapego, do medo de perder, do medo de ver aquele status quo durante anos e anos e anos, em que o modelo atual conseguia vencer, o modelo atual, apesar das enormes dificuldades, conseguia prosperar, e usa das prerrogativas de que outros clubes também podem e estão fazendo um trabalho bom como modelo associativo. Então, esses argumentos são argumentos que cada um pode usar de uma maneira que a gente precisa ter um pouco de consciência e entender. Só que o que eu brigo imensamente é que não deveria haver medo, principalmente de quem não é favorável à SAF, de que a votação fosse levada a cabo. Ah, mas diria aquele que é negativo e que não quer a SAF. Ah, mas houve uma lavagem cerebral. Imputam até na gente a culpa. Bom, a gente tem força realmente. Quem trabalha com comunicação tem opinião. Quem trabalha com comunicação, nem sempre, porque também esse é um argumento usado por muitos dos vascaínos e principalmente aqueles da antiga que carregam uma força contrária à mídia, de que a mídia é contrária. Tudo bem, existe gente que não é favorável. É claro que estampar a logo do SBT na camisa, como o Vasco fez em 2000, trouxe prejuízos, sim, talvez de antecipação de cotas. Mas se vocês não sabem, o Vasco, por exemplo, já antecipou dinheiro da TV Globo e continua recebendo da TV Globo. O Vasco, por conta de um movimento errado do ex-presidente Alexandre Campelo, na minha visão, em apoiar o Flamengo num embate que só beneficiou o Flamengo, perdeu a Globo no Campeonato Carioca. Então, eu não vejo sempre por esse prisma. É claro que existem alguns mais radicais que realmente não gostam do Vasco, que não têm simpatia, mas que precisam fazer o seu trabalho, porque eu não consigo conceber alguém que, porque não gosta de alguém, é a mesma coisa. Se o Vasco joga contra o Flamengo e o Flamengo ganha do Vasco de 4, se o Flamengo jogou muito mais, eu não tenho como dizer o Flamengo não jogou nada, foi sorte, porque eu sou Vasco. Eu critico o meu. É aquilo que eu falei aquela outra vez. Eu não fico feliz pelo insucesso dos outros. Eu cobro o meu. E por que eu estou colocando isso? Porque a mídia, ela vê e acompanha o Vasco diariamente. Existem jornalistas, como por exemplo o Rodrigo Capello, que é um cara sempre muito combatido por aqueles que não gostam da SAF, a quem eu respeito imensamente, e outros que mostram claramente por números que o Vasco está numa situação falimentar. O Vasco está falido. Se isso é influenciar, desculpem, é apenas trazer uma realidade. Uma realidade que quem não apoia a SAF não consegue conceber que estamos chegando a esse patamar, a esse nível, por conta da defesa desse modelo. Que olha, eu vou tentar refazer até um pouco a minha opinião enquanto ao modelo associativo. O modelo associativo, ele no Brasil está fadado a terminar. Porque a partir do momento em que é criada a lei da sociedade anônima do futebol e que os clubes começarem a abraçar esse modelo, o modelo associativo vai se ver obrigado a galopar mais, a correr mais, a ter que buscar outras alternativas. Por quê? Porque o investimento vai ser maior daqueles que abraçarem a sociedade anônima. É muito simples. É claro, é óbvio, a sociedade anônima do futebol, na sua lei, no seu cerne, acaba principalmente com as dívidas, descobre aonde está o problema delas, e isso é o que atravanca todo o trabalho deles, os clubes que têm esses problemas. Ninguém consegue viver no modelo associativo com as dívidas que foram contraídas durante esses anos. Talvez não seja o modelo que seja o errado. Talvez seja a forma hoje praticamente impossível de você gerir dentro dessa realidade.
Ou você apaga o incêndio, ou você destrói as suas dívidas. E não é só equacionar, porque o Vasco já fez vários tipos de acordo, foi RCA, foi, enfim, Profut, todos esses modelos. O problema é cumprir, o problema é pagar. Essa é a grande dúvida, como pagar, como resolver isso. Então, eu creio que o modelo associativo, mais cedo ou mais tarde, vai ser atropelado. Porque o modelo associativo nada mais é do que o modelo amador. Sim, do presidente, dos vice-presidentes, daqueles que, de alguma maneira, são os donos do clube, que fazem a gestão do próprio dinheiro do clube, que vem de sócios, que vem de televisão, enfim. São gestores da paixão de todos nós. Porém, existe um detalhe. Esse dinheiro, quando mal gerido, acaba trazendo uma conta muito grande. E é isso que aconteceu com o Vasco. E é isso que ia acontecer, por exemplo, com o Fluminense pós-Unimed. É isso que aconteceu com o Flamengo quase, quando teve aquela situação da Portuguesa, o Flamengo quase foi para a segunda divisão, e que com o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, a coisa conseguiu. Mesmo assim, emplacando 2, 3 vendas de Paquetá, de Vinícius Júnior, conseguiu sobreviver. Porque os outros clubes batem cabeça. O Internacional já caiu, já voltou. Você vê o Cruzeiro há 2 anos disputando Série B. O Atlético Mineiro teve o boom da Libertadores da América, mas depois deu uma queda de novo. Precisou agora, através de torcedores apaixonados, brigar. O Palmeiras teve nesses 20 anos um descenso da Copa do Brasil, com o Filipão no comando. Ganhou a Copa do Brasil, na verdade o descenso do Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil e caiu no Campeonato Brasileiro. Mas aí teve um Paulo Nobre, alguém que comprasse a dívida. Não tem jeito, assim tem que ser. Se você zera a dívida, você consegue gerir. O que se propõe no modelo SAF é zerar a dívida, mas aí a diferença. A partir do momento em que alguém pagou a dívida, esse alguém comanda, é um novo CNPJ. E não aquele que comanda sempre e não conseguiu gerir a dívida. Esse alguém recebe um dinheiro de terceiros, paga a dívida e o dinheiro que virá, ele continua gerindo. E aí alguém diz, não, você não. Você não fez bem o seu dever de casa, então você não pode cuidar. Então, na verdade, mais do que o modelo, é a competência das pessoas. E aí vocês poderiam perguntar, mas então por que acabar com o modelo associativo? E aí vem a grande discussão. Porque ninguém crê mais que alguém possa fazer isso. Mesmo aqueles com muita boa vontade, mesmo aqueles com espírito. Não há milagre, não há milagre. Não há milagre de, como um Paulo Nobre, botar um dinheiro e bancar tudo, como os R's lá do Atlético, botar dinheiro e bancar tudo. Não há como fazer a dívida ser encerrada. É utopia achar que vendendo jogador, com sócio torcedor, você vai conseguir, porque a dívida é galopante. Os juros é maior do que o tempo. Você precisaria estar com todos os astros juntos, convergidos, todos eles na mesma época, para que você possa fazer tudo e ter um dinheiro para pagar, se conseguir. Mas eu acho que o mais importante hoje é você entender, e eu acho que todos nós, os sim e os não e os em dúvida, temos um ponto em comum. O Vasco não pode mais esperar. O Vasco está numa situação difícil, porque se tem alguém que acha que não, a SAF não vai salvar, porque nós vamos resolver isso, quando? Dia 5 de setembro tem outro salário para pagar. Como é que paga? A gente vai viver nessa pindaíba todo mês, fazendo um catacata para pagar? A gente vai continuar acusando porque fulano não deveria estar ali, porque cicrano. Todo ano é isso, toda eleição é isso. Quem está dentro não é bom, quem está fora quer entrar. Mas quem está fora, quando entra, faz igual de quem estava dentro. E aí? Então, pelo menos nesse ponto, eu acho que a gente pode dizer que a gente, tem uma convergência. O momento do Vasco é terrível, concordamos com isso? Há 20 anos vivemos assim, atrasando, não pagando, não competindo, não comprando, não vendendo, vendendo a preço de banana.
não tendo estrutura, passando vergonha. Concordamos com isso? Só que hoje a decisão é do sim para o desesperado, porque não aguenta mais isso, do que ver nos americanos da 777 a certeza de um porto seguro, ou pelo menos de uma boia. Bateu o Titanic, a gente está precisando de uma boia. E para quem acha que não, acha porque não quer perder essa possibilidade que sempre foi levantada de que esse modelo resolve. Esse modelo é capaz de resolver. Esse modelo sim é capaz de resolver. E eu entendo tudo. Eu acho que o medo é de todos, porque ninguém conhece a 777. Ninguém sabe quem é a 777. Ninguém sabe qual é a origem. Só que tem um detalhe que me chama muito a atenção, e eu vou dizer a minha maior insegurança. Porque quem vive o dia a dia, quem está lá dentro, quem acompanha os treinos, quem faz as entrevistas, quem cobre o Vasco, como eu cubro há muitos anos, eu já vivi de tudo isso. Eu conheço todos esses personagens, todos esses modelos. Acho que eu tenho um pouquinho de capacidade de trazer isso aqui para vocês. A minha preocupação era, como os funcionários que estão no futebol têm, como é que vai ser o amanhã? Vamos lá, hoje o Sim ganhou. Como é que vai ser o amanhã? Vai entrar um cara lá, gringo, todo arrumadão, todo bonitão, e vai mudar tudo e só pode falar inglês aqui? Vamos botar regra para fazer isso, regra para fazer aquilo, jogador assim, corta trancinha, não pode ter mais anel, não pode ter mais brinco, enfim, regras. Como é que é o status quo desses caras? Quando eu vi o anúncio do Paulo Brax, e pode ser o Paulo Brax, pode ser o Rodrigo Caetano, pode ser o José das Couves, pode ser o Alexandre Matos, pode ser o qualquer outro brasileiro, eu me tranquilizei. Porque eu tenho certeza que esses caras não querem rasgar dinheiro e não são otários. Eles querem ganhar dinheiro. O que na verdade está acontecendo é, eles estão vendo ali um potencial gigantesco, eles estão vendo ali com a frieza de quem quer ganhar dinheiro um diamante, mas eles precisam de alguém que os ajude a administrar aquilo com o olhar da cultura, de onde foi criado aquilo ali. E quando você tem um executivo brasileiro e pessoas brasileiras trabalhando em volta, me traz uma tranquilidade. Porque, na verdade, é o recado que está sendo dado. Olha, a partir de agora a diferença é, o dinheiro era de vocês, vocês faziam a gestão. A partir de agora, vocês vão fazer a gestão do futebol, do processo operacional. Mas quem vai botar o dinheiro somos nós. Porque se eu tiver que contratar o Cavani, e o Cavani com 37 anos não estiver dentro de um perfil competitivo, de uma análise para poder fazer um time competitivo, mesmo sendo quem ele é, o meu executivo vai dizer não. Ou então, o executivo brasileiro vai dizer ao pessoal da 777, olha aqui, é bom contratar o Cavani. Sabe por quê? Porque vai trazer o torcedor, porque vai trazer a galera e vai ajudar o restante do grupo. A opinião desse brasileiro, desse personagem brasileiro ou desses brasileiros que trabalharão será muito importante porque eles serão os guardiões do dinheiro dos gringos. Eles darão aos gringos o respaldo para fazer. Continuaremos comandados por brasileiros, só que brasileiros responsáveis, brasileiros que estarão gerindo o dinheiro dos outros e serão profissionais, remunerados, não serão como dirigentes amadores de uma associação, vice-presidentes, que trabalhavam durante o dia e à noite iam ao clube para poder ajustar as coisas do futebol. Ah, mas não, ele passa o dia inteiro lá. Ele é rico? Se não é rico, levanta-se a dúvida. Como é que esse cara sobrevive? Esse é o grande diferencial. Quem está lá dentro a partir de hoje, se o sim for aprovado, terá responsabilidade. Poderá ser demitido, poderá ser afastado. Não há modelo amador mais. Não há. Não haverá modelo amador. E eu acho que essa é a enorme diferença, entendendo os receios e os medos. Porque dar certo ou dar errado, qualquer coisa pode dar certo. Eu vejo as pessoas escrevendo, se esse modelo não der certo, vocês vão ser cobrados. Vocês quem, cara pálida? Vocês quem? Primeiro que nós estamos aqui para informar. Segundo que nós estamos aqui para mostrar uma realidade. Porque se você acha que o Vasco não vive um bom momento, ótimo, você está coberto de razão. Agora, se você acha que o Vasco está num grande momento, ou que pode mudar com
com um presidente ou com um vice-presidente ou então com um colegiado de pessoas com grana, perfeito. A gente ouve isso há mais de 20 anos. Mas a gente não tem, ninguém tem, porque se por um acaso der certo, que é o que todo mundo torce, você vai ficar calado? Você não vai torcer mais? É muito fácil isso, né? Você joga pedra ou torce contra? Qual é a situação? Eu acho que nessa hora tem que se pensar no Vasco, tem que se pensar no clube. E acho que esse aspecto de ter gestores brasileiros abaixo do guarda-chuva de quem bota dinheiro e que quer lucro, e que quer resultado, e que quer contratação. Porque eu fico vendo, não, só vai contratar jogador jovem, se contratar jogador jovem bom, de alto nível. Eu vi aquele Benjamin Hohlheiser, meio atacante, está no Estudiantes, jogando contra o Atlético do Paraná, já tinha jogado contra o Fortaleza. Que jogador interessante, tem 20 e poucos anos, 21, 22 anos. Agora, se dentro de uma característica de um time, o gestor disser aos gringos, contrata esse jogador mais experiente, olha aqui, o Alex Teixeira tem que renovar, é importante para o clube, ele é um cara que fomenta, traz a galera, traz junto, vai ajudar, pode ser o capitão do time ano que vem. Eu só gostaria de dizer a todos os que vão votar que tenham calma e consciência. Os que votam não ou os que votam sim têm que saber que assim é a democracia. Você pode querer um presidente e se eleger outro. Você pode votar no seu deputado e o seu deputado não entrar. Assim é a democracia. Não adianta ficar esperneando, não é coisa de criança. Não é dizer que, fulano de tal fez isso, a justiça deu ganho de causa A, B ou C, a justiça é comprada. Quando é a favor, a justiça é maravilhosa, que juiz fantástico. Esse tipo de conversa eu não tenho paciência para conversar. Agora, faça o seu exercício e vote. Vote. E se sinta responsável, porque o Vasco não vai mudar. Não vai mudar da maneira que vamos ser apaixonados, da maneira que vamos ter esperança, de lotar os estádios, de buscar sempre apoiar o clube. Mas talvez o Vasco mude de ares. Talvez o Vasco entre numa era moderna, se for aprovado. E se não for aprovado, que os homens tenham consciência de que a situação é difícil e aqueles que não querem, que estendam a mão mais do que sai você, entro eu. Eu substituo, eu faço melhor do que você. Se faz, a hora é agora. O momento é esse. Porque o Vasco respira por aparelhos. E não sou eu que estou dizendo não, são os números. São os nossos balanços, são as nossas perspectivas. Mas a gente tem uma torcida enorme que não paga a conta ainda. Nós temos um sócio-torcedor fantástico que não paga a conta ainda. Por que a gente não fecha um patrocínio gigante? Porque o Vasco não tem crédito no mercado. E quem paga, sabe que você está na pindaíba, paga pouco. Não vai pagar o alto. E aí a gente vai continuar disputando campeonatos à míngua, dificuldade de subir, dificuldade de ficar na Série A. Então quem tem uma solução e que vota não, se o não for aprovado, que apresente imediatamente. E que não seja a solução do sai você e eu faço. Porque disso não dá mais. Dia 5 tem que pagar a conta. Vote com consciência, seja sim, seja não. E o mais importante, democrático. Ninguém é mais ou menos Vasco votando sim ou votando não. O vascaíno tem que parar de se odiar. O vascaíno tem que parar de se degladiar, se debater, brigar entre si. Somos todos irmãos debaixo de uma mesma cruz. A cruz de Malta, a cruz de Cristo. E a gente precisa entender isso definitivamente. Porque se você votou não, quem é sim, não tem que atacar. E se você votar sim, quem é não pode dizer que você é Nutella, como fez o infeliz deputado Fábio Silva, na sua infeliz declaração. É isso. Bom voto a todos. Consciência, tranquilidade. E que o mais importante aconteça. O Vasco sobreviva, o Vasco volte a dar alegrias à sua imensa torcida. Grande abraço a todos vocês. Bom dia, cabeça fria. O Vasco sempre prevalecerá. Tchau.